Boa noite. Estamos iniciando, nesse instante, o nosso estudo da doutrina espírita, trabalhando o capítulo sobre a lei de liberdade. Hoje, nós pretendemos concluir o nosso estudo trabalhando uma única questão. É a questão 872. Nessa questão, na realidade, os espíritos e Kardec faz uma análise geral a respeito do livre-arbítrio. Com o capítulo da lei de liberdade, e nós entendemos que liberdade ela está restrita, evidentemente que a ação do homem está restrita às leis morais e, em particular, a lei dos homens, sobre a qual nós estamos submetidos. Portanto, analisar o livre-arbítrio é fazer um estudo globalizado na análise que muitos estudiosos da filosofia católica, como Santo Agostinho. Mas antes de fazer qualquer comentário, nós vamos iniciar com a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, e peçamos à divindade que sempre nos protege, que sempre nos orienta, a fim de que nós possamos, nesse estudo, desenvolver, sem comentários mais aprofundados, de nossa parte, ficando restrito àquilo que os Espíritos trouxeram para a gente através do codificador. Elevemos, pois, o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade maior, que sempre nos tem dedicado atenção, nos orientando, nos intuindo, a fim de que o nosso estudo se revista da pureza, assim como os Espíritos trouxeram para todos nós. Mas voltando à nossa abordagem a respeito do livre-arbítrio, como dissemos, muitos estudiosos têm parado, estacionado nesse tema que gera uma série de controvérsia. Mas vejamos, por exemplo, como Santo Agostinho, filósofo católico, que hoje deu um contributo, que na época da codificação deu um contributo muito grande em mensagens edificantes. Ele escreveu um livro sobre livre-arbítrio. Mas, em resumo, não no livro, mas a definição de livre-arbítrio diz ele: o livre-arbítrio é um dom de Deus, conferido ao homem, permitindo-o agir livremente segundo a sua vontade. É a utilização consciente da liberdade guiada pela vontade. Ele torna-se causa do mal por meio dos que o recebem, pois estes não o usam devidamente. Como a gente vê, como Santo Agostinho, evidentemente, não acreditava na reencarnação e na influência dos espíritos sobre os encarnados,
ele restringe a influência má que os homens desenvolvem no seu livre-arbítrio àqueles que não receberam convenientemente esse dom de Deus, e por isso é. Mas Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, ele fala o seguinte: as condições sociais, as moléstias, os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores, são circunstância da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Pode nascer num ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho e triunfando das deficiências encontradas, pode suportar as enfermidades com serenidade, de ânimo e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. O que Emmanuel está dizendo é que nós, como espíritos imortais, trazemos essa liberdade de exercitar a nossa vontade sem atropelo. Ou seja, a gente pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará criminoso se a gente quiser. E continua Emmanuel. Na esfera individual, o livre-arbítrio é, pois, o único elemento dominante. A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. O que se faz necessário é intensificar cada uma sua educação pessoal. Um dos grandes erros do homem é não se conformar com sua situação de simples hóspede do mundo, que não lhe pertence. Reconhece o quanto é passageira a sua permanência na Terra. Evitaria a influência nefasta do egoísmo e não agrilhoaria o seu coração ao cárcere de desejos inconcebíveis, causas naturais de muitos dos seus maiores sofrimentos. Ou seja, o que a Emmanuel está dizendo é que nós estamos submetidos, quando mergulhados no corpo da carne, que exercitamos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio no mundo espiritual, de enfrentar determinadas provas quando mergulhamos na carne, nós somos, ao mergulhar na carne, pressionados pelo meio ambiente, por diversas maneiras. Mas cabe a nós decidir se nós resistimos ao mal e prosseguimos, ou se nós nos entregamos a ele. E aí está o nosso livre-arbítrio. Mas vamos à questão 872. Essa questão 872 é a única questão que nós vamos estudar hoje, porque os espíritos de Kardec fazem uma avaliação global desse capítulo, que é a lei de liberdade. Veja a importância dessa lei e aquilo que os espíritos vão dizer. Então, a espiritualidade afirma: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. Eu estou lendo a questão 872 do Livro dos Espíritos. Nada tem aqui de minha parte, nem estou fazendo qualquer apologia à verdade ou à inverdade, não. Eu estou apenas dizendo aquilo que os Espíritos disseram. Se você quiser se aprofundar no tema, então você vai ao Livro dos Espíritos e faz uma análise, inclusive indo para as questões que Kardec cita no teor dessa questão. Vamos continuar. Relendo, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim.
o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele segue a influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para que quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E aí Kardec nos remete à questão 337. Nós não vamos à questão, porque nós vamos ler essa questão, que ela é um pouco longa. Continuam os espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus idealismos na sua organização física sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta como mérito e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. E continua Kardec. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral,
já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por falta cujo cometimento não dependera deles, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teria. Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Continuando. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. E aí Kardec nos remete para a questão 459. Abrindo um parênteses, nesse parágrafo, como a gente viu, o Espírito é bastante claro que a fatalidade só existe enquanto nós encarnados em função do meio que nós estamos mergulhados e das pressões que o próprio meio impressiona todos nós. E aí depende de nós se nós cedemos ou não a essas tentações diárias. Mas, prosseguindo, a fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem essa consequência da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Veja, os Espíritos de Kardec são muito claros. Não é? Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto. É a inexorável lei de fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo de existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Então, a fatalidade está bem claro, né? Não te acha? Está bem claro, né? Enquanto estamos encarnados. Segundo a doutrina vulgar de si mesmo, tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza. Caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite ao homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Em nada lhe diminui a responsabilidade, pois reconhece o poder de resistir. O que, evidentemente,
lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que ele fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que ele fala ostensivamente. Pode-o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta, com evidência, de todo o ensino que os Espíritos han dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Admitemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, de definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinham com o espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir das suas imperfeições mediante e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que delas se aproveitam para fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar. Podemos suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta o maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí temos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos, quando daqui sairmos, após a presente estrada, e para merecermos ir repousar no mundo melhor,
em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos de nossa passagem por aqui, senão como exílio temporário. E aqui é o ponto final, na explanação magistral que os espíritos e Kardec encerram esse capítulo sobre a lei de liberdade, chamando a atenção de que o exercício pleno do livre-arbítrio o espírito exerce inteiramente, enquanto no estado de erraticidade, ou seja, enquanto no mundo espiritual. Quando ele mergulha no corpo da carne, então ele está submetido a uma série de empeços natural do corpo que a gente está revestido, dos impulsos natural da carne. Mas nós só nos entregaremos ao mal se nós assim o desejarmos. Ou seja, nós exercitamos enquanto encarnado o livre-arbítrio também de ceder ou não ceder à influência do meio ambiente em que nós estamos mergulhados. Se o meio em que nós estamos nos oferta somente flores no caminho que nós trilhamos, então, evidentemente que nós estamos exercendo aquela liberdade, aquilo que nós escolhemos quando estávamos no mundo espiritual. Mas, se o meio onde nós estamos nos pressiona, a fim de nós cometermos algum ato desairoso, contrário à lei de Deus e contrário à própria lei dos homens, evidentemente que compete a nós mergulhar nesse campo da vontade dos seres inferiores ou não. Depende única e exclusivamente de nós. E não vamos, evidentemente, culpar um espírito mau porque nós cedemos à vontade deles. O que depende de mim aceitar essas injunções ou não. Mas eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com um texto de Emmanuel sobre o livre-arbítrio. Esse texto é um texto que eu achei assim primoroso. O nome da lição é Ante o Livre-Arbítrio. Diz Emmanuel: surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar a realidade do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalhas de luz que lhes mitigue as aflições das trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos e despertaram no crepúsculo da existência, qual se fosse arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos
a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentos resultados do desprezo com que espeziaram a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no termo da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, humanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado da experiência física eram livres para construir, educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em contingentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Do livro da Esperança, psicografia do médico Francisco Cândido Xavier. Mas, só citando o penúltimo parágrafo, você já pode repetir: eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. A liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então, com essa frase magistral que a gente encerra o nosso programa de hoje. E que na próxima terça-feira nós estaremos dando início ao próximo capítulo, a lei de justiça, de amor e de caridade. É isso aí, meus irmãos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que continuemos estudando a doutrina dos Espíritos, pois ela abre uma nova perspectiva de conhecimento, nos conscientizando de nos direcionarmos no cumprimento das leis de Deus, a fim de nos melhorarmos e a fim de que, caminhando nessa estrada, a gente possa ser promovido a ir para mundos mais felizes ou permanecer num planeta ainda levado de sofrimento. Muita paz, que Jesus nos abençoe.